E o papo amigo com o homem do campo, na Jovem Pan, Agroinforma, com José Emídio Calazans. José Emídio, bom dia, seja bem-vindo em mais uma coluna Agroinforma aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, o Célio, o Douglas que está aqui, a Daniela e todos os nossos amigos pecuaristas, cidadãos santafesulenses de toda a região. Vamos para a cotação do mercado pecuário aqui na coluna Agroinforma. No Jornal da Manhã, cotação. Como estão os preços hoje, José Emídio? Cotação da pecuária hoje na região aqui, os frigoríficos estão operando com boi a R$ 151,00 arroba para descontar o fundo rural, vaca a R$ 140,00 e a novilha a R$ 142,00. Temos também no mercado bezerro Nelore a R$ 1.300, a vaca magra a R$ 1.200 e a bezerra Nelore a R$ 1.000, Renan. E os preços estão bons na visão como produtor rural? Nós tivemos aí uma reação no bezerro Nelore e na novilha Nelore. Nós tivemos na bezerra Nelore uma valorização. Isso mostra sinal que estão comprando para reposição. Mas de contrapartida nós tivemos uma pequena queda no preço do animal terminado no frigorífico, Renan. E isso não é bom, visto que nós estamos passando aí por uma crise hídrica e isso acaba prejudicando o produtor em si. Vamos em frente com a coluna Agroinforma aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre a geração de energia solar nas propriedades rurais, é isso? É isso, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante e que o produtor tem que estar atento, e por isso aqui na coluna Agroinforma nós vamos estar passando todas as informações possíveis aí para estar incentivando o produtor rural a gerar sua própria energia, Renan. Seja ela pela energia fotovoltaica, que é a questão da energia solar, ou pela energia de biogás, que é através de biodigestores. Então vamos estar falando sobre essas duas formas, e para que o produtor possa ir entrando aí com o assunto, ficando a par do que é isso, a geração de energia solar. O que é? Através dos raios solares, da nossa grande fonte aí de iluminação aqui, principalmente na nossa grande região aqui, né, Noroeste Paulista, muito sol, muito calor e radiação solar muito boa. Nós podemos estar captando essa energia solar através das placas que são aí o grande equipamento desse aparelho que tem que ser instalado numa usina de energia solar, e ela vai ser convertida em energia elétrica, Renan. Então nós vamos estar conversando e passando isso, mas basicamente é isso. Usar o raio solar, a energia solar, transformando em energia elétrica para que nós possamos gerar a própria energia elétrica consumida dentro da nossa casa ou dentro da propriedade rural, principalmente, que é o caso aqui que nós vamos estar falando, onde existe já alguns incentivos para isso, e também deixando claro que existe a possibilidade também da energia gerada através de biodigestores. O que é o biodigestor? É usar ali, vamos dizer assim, as fezes dos animais da propriedade, né, principalmente aqueles que são estabulados ou que são parte de granjas de aves ou de suínos, no caso, usar esse material que seria jogado no meio ambiente e ia estar em decomposição e até muitas vezes podendo contaminar um lençol freático, usar ele como um biodigestor. Através do biodigestor ele vai transformar todo esse material ou uma grande parte dele em biogás, que é o gás butano, que ele vai poder ser usado de duas formas. Ele pode ser canalizado, esse gás, depois de uma filtragem, para usar como um gás de cozinha, realmente, para combustão, para fazer um aquecimento de uma granja, por exemplo, ou mesmo a pessoa cozinhar ali na sua casa e vai estar economizando o uso de gás. E pode ele entrar num gerador de energia, que é através do gás que ele funciona, fazendo como dizer assim, convertendo uma energia de gás em mecânica e de mecânica em elétrica, e aí sim transformar essa energia elétrica para jogar na rede e usar como energia elétrica mesmo. E para isso nós estamos aqui com o produtor rural, empresário Douglas, né, o nosso convidado de hoje vai estar participando aqui conosco, para que nós possamos estar falando sobre isso. O Douglas, ele já tem isso instalado na propriedade rural há pouco tempo, né?
passou por toda essa experiência de legalização, de instalação e busca de recursos para isso, e nós vamos estar falando sobre isso, Renan, para que na prática o produtor possa ver que tem aqui, como a gente tem dito, um produtor muito próximo que pode ser visitado, pode passar ali alguns momentos de experiência para que outros possam ser beneficiados com isso, que eu vejo com grande vantagem e um caminho para o produtor rural. Bom dia, Douglas, e para nós é um prazer estar aqui recebendo você. Bom dia, Zé Emídio, Célio, Renan, Daniele. Eu agradeço pelo convite e vim aqui ajudar o Zé Emídio a esclarecer alguma dúvida que as pessoas têm. Eu tenho o sistema fotovoltaico instalado há praticamente quase 2 meses na nossa propriedade. Falo nossa propriedade porque é juntamente com meu pai. E tenho lá e funciona mesmo, realmente funciona. É um sistema que, assim, quem tem muita gente que não tem conhecimento, não tem como que funciona, como que não funciona. É um sistema ainda que tem um preço elevado ainda, mas realmente funciona, sabe? E estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Não, mas é bom, porque o conhecimento prático ele fica mais fácil, né, Renan, de estar passando aí para o produtor, e o produtor com certeza vai estar contente de estar ouvindo essas informações, e é esse o nosso objetivo, Douglas, passar a informação para o produtor, dizer para ele que isso existe, que está aqui muito próximo nosso, existem empresas perto que ele pode estar buscando aí a orientação para fazer a negociação comercial, mas que não é nenhum, vamos falar assim no jargão popular, um bicho de sete cabeças, né? Então eu queria perguntar para você, como que começou o seu investimento, né, na energia? Por que você investiu? Como? Conta para nós aí um princípio disso. Bom, Zé Emídio, eu fiz escola agrícola na década de 88, ali 90, e eu tenho uns amigos meus que trabalham nessa área, sabe? Então todo ano a gente se reúne uma vez por ano no encontro de amigos que nós temos. E surgiu aí, assim, ele falou, tô trabalhando com isso, tô com energia fotovoltaica, isso. E através disso daí foi assim, eu fui tendo um conhecimento, isso há 3 anos atrás. Então o que aconteceu? Como é um assunto novo, um negócio que você não tem conhecimento, eu fui buscando na internet e através desse meu amigo aí foi clareando as ideias, né? Através disso daí veio assim, conversei com meu pai, nós temos duas propriedades, isso, tem a minha loja, tem a minha casa, o que o senhor acha de montar um sistema desse? Aí ele falou, não, vamos procurar, vamos correr atrás, isso, aquilo tudo, só que isso tem um alto custo, né? E o que aconteceu? A gente, através desses nossos amigos aí, o que aconteceu? Ele falou assim, tem uma linha de crédito no Banco do Brasil muito boa para o pequeno produtor rural, que essa linha de crédito é do Pronaf. Aí o que eu fiz? Eu corri atrás, através dessa empresa que instalou os equipamentos para mim, a gente foi trocando ideia e fui no Banco do Brasil, através lá da RAT, que cuida da parte do Pronaf, e o Luiz, e fomos clareando as ideias, como que funciona isso, aquilo, né? Até então, o próprio Banco do Brasil não tinha conhecimento desse financiamento, dessa linha de crédito. E a empresa também falou assim, eu também não tenho conhecimento, mas vamos correr atrás. Aí fomos atrás disso, ela foi e falou, Douglas, eu não tenho conhecimento, mas se você tiver paciência, eu me empenho aqui para procurar para você. Aí ela foi me fornecendo os pedidos de documento. Me traz isso, me traz aquilo, e eu fui levando. Através disso foi feito o projeto, que a Marilei, que faz a parte de projeto, e a gente deu entrada no financiamento. Demorou um pouco para sair? Demorou. Por quê? É um sistema até novo para o banco, né? Eles não têm conhecimento disso, não tinha. Nós fomos o primeiro a ser feito em Santa Fé. Mas no Banco do Brasil tem uma linha de crédito para os produtores rurais que chama Pronaf. Um juro muito bom, entende? Um juro até mais baixo que outras linhas de crédito que o produtor rural tem direito, por ser, eu acho que ele é subsidiado pelo governo uma parte,
e outra parte pelo banco. E é uma linha muito boa. Quem faz muito financiamento no Pronaf, em torno aí de para outros tipos de compra de gado, as outras coisas, o juro é em torno de 4,5%, 5% ao ano. Esse que nós fizemos chama Pronaf Eco. Vai de 2,5% ao ano. 10 anos para pagar o pagamento e até 3 anos de carência para o início do pagamento. Então, você vê, né, Renan, como que é importante passar as informações e passar aqui para o nosso ouvinte da Jovem Pan, no Agroinforma, que o Douglas buscou. Ele buscou, através dos conhecimentos dele, a informação junto aos amigos que já trabalham com a área, e aí ele teve que ir buscar e até informar, muitas vezes, a rede bancária e a própria pessoa que faz o projeto, que é a Marilei, que é do Sindicato Rural aqui de Santa Fé. E aí, mais uma vez, importante pedir para o produtor, sempre que tiver alguma dúvida, ou que tiver um tempo, para ir bater um papo lá no Sindicato Rural, pegar informações de novos projetos, ir na Casa da Agricultura, né, na Secretaria da Agricultura, pegar informações. É importante. Ou ir no vizinho, olha, o que você está fazendo, o que é importante. É isso que é. E ouvir o Agroinforma, que vai estar sempre aqui bem informado e nós vamos estar passando para ele. E esse assunto, Douglas, eu tenho acompanhado algumas matérias e aí surgiu o interesse de estar conversando com você e passando essas informações. A gente ouviu nas campanhas eleitorais alguns candidatos e principalmente o candidato e hoje nosso presidente, aí, o Bolsonaro, ele disse do investimento que o governo quer fazer nessa área de geração de energia ecológica, energia limpa, renováveis. Isso. Essa é a palavra, renováveis. E entra o quê? A energia fotovoltaica, o biogás. Isso vai ajudar muito o produtor rural, né? Eu quero falar assim como exemplo, minha propriedade rural, nós tiramos leite lá, e nós temos um custo de energia de quase R$1.000. Então, quer dizer, não é uma energia barata. Isso porque ela já é subsidiado o custo da energia rural, né, com a isenção de ICMS, a tarifa é um pouco menor e já gasta isso. Então, é um insumo que gera um custo. Então, se a gente conseguir gerar a própria energia dentro da propriedade rural, né, que dentro das propriedades rurais tem uma área vasta para você instalar, como você instalou a usina, né? Você tem uma área que você pode instalar o biodigestor, você sempre está falando disso aí, porque entendo que como você procurou para energia fotovoltaica, te passaram as informações da energia fotovoltaica. Isso. Mas a mesma linha de crédito também funciona para o biodigestor, para quem tem, né, essa capacidade de gerar essa energia através do biodigestor, que ajuda muito também o meio ambiente, né? A questão dos dejetos não são jogados mais a céu aberto e vão para o lençol freático, você vai estar usando, e o resíduo desses dejetos, depois da fermentação, geração do gás, ainda você usa para adubação, né? E vira uma adubação orgânica. Então, tem todos os benefícios. Da solar, um grande benefício, você vai estar gerando energia renováveis, sem tem que estar usando a energia hidroelétrica ou qualquer uma outra, né, geração de energia que gaste, por exemplo, a queima de carvão, essas coisas, e a biogás com todo o benefício ecológico e até de aumento de produção na propriedade, porque você vai estar usando esse resíduo rico que vai ser um esterco, né, que vai virar adubo. Mas o que eu quero sempre estar frisando é esse passo de buscar assistência técnica, de buscar a informação, porque nós temos aí, e como eu disse, o governo diz que vai incentivar. E uma das formas de incentivo já é essas linhas de crédito, que existem também, né? Ontem a gente já estava batendo um papo, que existem para linha urbana também, né? Buscar os financiamentos. Então é buscar no banco em que você, produtor, você, cidadão, tem um relacionamento. Se você tiver interesse disso, buscar uma linha de crédito no banco, porque como o Douglas disse, é um investimento alto, então muitas vezes a gente não tem esse dinheiro disponível, né? Mas buscar uma linha de crédito, aí se torna viável. Isso. Né? E eu quero que você fale isso, né? Por exemplo, Douglas, não sei se você vai falar em valores aqui de investimento, de onde você buscou isso, mas do retorno. Isso dá para pagar, por exemplo, a minha pergunta dá para ter praticamente a isenção de pagar a energia elétrica e ainda com essa economia pagar o financiamento no prazo legal aí?
Tem sim, Zé. Eu vou citar valores porque fica bem mais claro para a pessoa poder entender. Na nossa propriedade lá, nós colocamos um sistema de 36 placas voltaicas. Como que funciona isso? Isso a pessoa não pode chegar numa empresa e falar assim, eu quero montar um sistema fotovoltaico para produzir 1000 kW mês. Não funciona assim. Vou dar a seguinte forma, você pega uma conta de energia da tua propriedade, leva para a tua empresa, a empresa vai calcular para você a média dos últimos 12 meses que você consumiu de energia para dimensionar o equipamento para você. Então, feito isso daí, ele vai ser feito a instalação de acordo com o que você consome. Por exemplo, lá na nossa propriedade, já que a gente foi fazer isso daí, o que eu fiz? Eu coloquei, são 2 propriedades e a conta da minha loja e da minha casa. Como que funciona isso daí? Você vai montar o equipamento vai produzir em tempo real ali para suprir a necessidade da propriedade. O que sobrar, ele é injetado na rede. Como que ele é injetado na rede? Na rede funciona assim, ele é trocado o relógio normal que o cidadão tem na casa ou na propriedade por um bidirecional. O que é um relógio bidirecional? Ele marca a entrada e a saída do que você está produzindo, certo? Então o que acontece? No final do mês, quando é feita a leitura, você pega o que você produziu e o que você consumiu da propriedade. Por exemplo, você produziu 1000, você consumiu 200. Então, 1000 menos 200 vai te sobrar 800. Isso é um exemplo, tá? Aí o que acontece com esses 800? Eu pedi uma compensação nas minhas outras 2 unidades. Entende? Aí o que acontece? Ele vai ser abatido nas minhas 2 outras unidades. A concessionária de energia permite fazer isso. Não é ilegal, não tem nada de ilegal nisso daí. Porque você ficou com um crédito Eu de fiquei energia, com um crédito. aí ele te compensa até na cidade. Na cidade. Isso daí pode ser feito, que eu tenho conhecimento, dentro da concessionária de qualquer cidade. Por exemplo, aqui é a A Electro, ela, vamos supor, ela vai de Rubiné a Rio Preto. Se você tem lá uma casa em Rio Preto, tem um familiar lá, ou alguém, um filho, alguém, a mãe, fala assim, não, eu vou produzir aqui e vou compensar lá, pode ser feito isso, desde que você passe a todas as unidades por nome do mesmo titular. Então todas, exatamente, tem que usar o mesmo CPF, então isso daí é permitido. Mas voltando atrás lá do assunto de valores, esse equipamento nosso, ele ficou R$90 mil, para você ter uma ideia. Então eu fiz um cálculo assim, é uma questão de juro composto e juro simples, mas no meu cálculo, nós estamos calculando assim, R$90 mil vai dar uns 25 mil de juro dentro de 10 anos. Então, 90 mil mais 25 mil, 115 mil. Você divide aí por 10 anos, nós vamos ter uma parcela de R$11.500. Isso daí por ano. O que acontece? Só na minha loja e na minha casa, esses 11.500, você pega, divide ele por 12 meses, dá a faixa aí de R$940 por mês. Só na minha casa e na minha loja, eu pago hoje, paguei o mês passado, que a energia teve uma alta absurda, né? Eu paguei R$1.150. Então, quer dizer, isso daí é viável. Só nisso aí você já consegue, nessa economia, você já consegue pagar o financiamento e ainda fica as 2 propriedades rurais. Exatamente. Sem conta. Sem conta. Isso daí é uma conta rápida para o ouvinte procurar entender. Outra coisa, a tua conta de energia não vai zerar. Por quê? Ela tem a taxa de manutenção. Entende? O que acontece? O que é essa taxa de ligação? Na área urbana, se eu não me engano, aí é de R$60 ou R$80. Na área rural, eu acho que vai de R$40 a R$50. Que seria o mínimo. O mínimo, isso, a taxa mínima de ligação. É da manutenção, exatamente. Então, todo mês a pessoa vai ter aquilo dali. Falar que a conta vai zerar, não vai vir mais conta, isso daí não, por enquanto não existe ainda. É sim, porque
a concessionária, no caso aqui da nossa região, a Electro, ela tem um custo. Então ela vai colocar esse custo mínimo, né? Mesmo que você passe a ser, além de ser um consumidor, você passa a ser um fornecedor de energia para ele, né? Para a rede, mas na verdade ela tem um custo de manutenção de linha, né? Manutenção do transformador, que é por conta deles e tudo mais. E eles vão estar acompanhando a sua usina, né? Você passa a ser realmente um fornecedor para eles. Então, a conta não vem zerada, Renan, só por, né, ouvinte, por esse fator de uma questão de manutenção. Mas olha só, de uma propriedade, de uma usina, de uma propriedade, você consegue, no seu caso, né, compensar em mais três relógios. Três relógios, vamos falar isso, assim, né? Três em relógios. uma outra propriedade, Isso. e um no comércio e uma na residência. Isso. Se tivesse uma geração de energia um pouco maior, com mais sobra, você poderia colocar um outro. Quantas unidades? Desde que tivesse cadastrado no mesmo CPF. No mesmo CPF. Então é importantíssimo isso. Eu vejo assim que passa a ser, se não mudar as regras, e eu acredito que não, que vai melhorar, passa a ser até um negócio para o produtor rural. Porque o produtor rural ele pode querer investir numa usina maior que a demanda dele na propriedade e começar a, de repente, jogar, não vamos muito longe, mas jogar para os parentes mais próximos. Sim. Ele pode estar trabalhando esse consumo de energia e isso vira uma renda para ele, que ele pode depois estar cobrando por quilowatts consumidos, ele vai ter todo esse controle depois com a própria conta, né? De individual de cada um. Então eu vejo que, além de ajudar o meio ambiente, ele pode buscar sim uma fonte de renda, ou então, se só pensarmos assim, numa economia, né, de um insumo que ele precisa dentro da propriedade. Algumas propriedades usam muito menos energia, por exemplo, uma propriedade de pecuária de corte usa pouca energia, mas uma pecuária leiteira usa muito, uma granja de suínos ou de aves usa muita energia. Então, tudo isso, né, para fabricar ração, né, e tudo mais. E fora as empresas, né? Que nós estamos falando do rural aqui porque nós estamos no Agroinforma, tudo. Mas e uma empresa, né, na cidade mesmo, tanto de energia que ela gasta, no supermercado, né? Nós falamos ontem um exemplo de um supermercado. Tanto de energia que ele não gasta. E só o teto do supermercado, se ele transformar em placas, tanto de energia que ele não vai poder gerar. Então, acho que, pensando no meio ambiente, pensando numa economia, numa vantagem para o produtor e para o empresário, nós temos que incentivar isso, né? E trazer essa informação, Douglas. E como que tem sido essa experiência? Ontem até é bom que você fale dessa questão de tecnologia. Hoje ele tem tudo na palma da mão, Renan, através de um aplicativo. Então explica isso para nós. O meu receio quando eu fui montar lá no sítio é porque na nossa propriedade ali é um lugar baixo, né? Então, o que acontece? Celular lá dos meus pais, eu tive que colocar a antena para estar funcionando. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe um engenheiro. Essas empresas, esse sistema não é feito ali, vou montar isso, não. Existe, quando você vai montar, é assinado, homologado, tudo pelo Inmetro, por elétrico, tudo. Então, é tudo através de protocolo. Você vai fazendo tudo. O meu receio, a princípio, era que na situação lá da nossa propriedade, não desse para me fazer o monitoramento. Aí o que eu conversei com o meu engenheiro, ele falou assim, não, vou colocar para você um sistema aqui, o que acontece? Eu vou comprar um modem, você me traz um chip de qualquer operadora que pegue aqui, e ele instalou para mim dentro da usina. Então, eu tenho monitoramento na palma da minha mão no celular. Como que é feito isso? Esse sistema, ele me fornece dados de 15 em 15 minutos. Entende? O quanto está produzindo diário, ele me dá quanto produção diária dentro de 15 em 15 minutos, produção mensal, anual e por períodos, né? Entende? Por períodos por quê? Porque nunca que a leitura do seu relógio, você vai pegar e fechar dia 30, né? Então, por exemplo, lá o nosso, ele tem um período de leitura que começa no dia 18 e fecha no dia 18 do mês seguinte. Então, você pode selecionar isso daí. Você saber o quanto que você gastou
e o tanto que você produziu naquele período da conta. Isso. Né? E o que acontece? Teve um dia no mês de janeiro que deu uma chuva muito forte aqui em Santa Fé, né? Deu uns vento, muito trovão, essas coisas. E eu estava monitorando. Aí eu percebi, o sistema me forneceu um dado que a minha usina tinha desligado, porque ela aparece lá no aplicativo offline. Eu já liguei lá para o meu pai e falei, pai, vai lá e dá uma olhada que os disjuntores já desarmou, né? Ele foi lá e realmente tinha desarmado. O sistema ele tem uma proteção contra pane elétrico, raio, essas coisas, que ele desliga automático. Então, com esse monitoramento, eu já avisei para ele, ele foi lá e já ligou na hora. Porque hoje, com esse sol que nós temos em Santa Fé, é questão de minutos, você já está perdendo você não pode perder, produção. né? Exatamente. Vamos falar assim, está perdendo dinheiro. Então, você tem isso daí. E outra coisa, quando você está na cidade, hoje você tem um Wi-Fi, tem tudo, né? Mas lá, como a gente não tinha, foi feito esse tipo de sistema. Era o meu receio disso daí. Entende? Mas hoje a tecnologia chega em qualquer ponto, lugar, né? Buscar um bom engenheiro, tudo. Então. Pessoal passando aqui nos cumprimentando, um grande abraço, bom dia a todos aí. O Douglas, e é importante passar essas informações para o produtor, né? Para que o produtor se anime a buscar essas tecnologias. Eu volto a falar isso. E do biodigestor também eu gostaria de falar que funciona da mesma forma. A produção do gás vai ser monitorada, né? Para quem não conhece um biodigestor, pode dar uma pesquisada, buscar imagens. Os dejetos entram dentro de um grande balão, né, vamos dizer assim, e ali vai ter um processo de fermentação, vai criar o gás. Esse gás é canalizado para um transformador, que aí por combustão do próprio gás, ele gera o efeito mecânico, certo. E do mecânico que vira energia, assim como é uma usina hidrelétrica, né, vira... através de gerador, né, né? Gerador vira elétrico, Elétrico, e ele vai mandar para a rede da mesma forma que é o fotovoltaico, e aí ele vai ser transformado e vai ser convertido em crédito, né, débito. E assim você gerou a energia da mesma forma. Então, e como nós dissemos, a oportunidade também de buscar essas redes bancárias, para buscar esses financiamentos e buscar um financiamento direcionado para essa linha, que aí vai ter o benefício. Parece, onde nós estávamos falando, tem que apurar isso, é por isso que a gente fala para ir buscar a sua rede bancária, mas tem juros zero, por exemplo, para quem quiser investir na área urbana. Né? Tem. Então, buscar isso daí, é claro que são várias regras para ser cumpridas, mas, gente, vale a pena buscar documentação, vale a pena contratar um engenheiro elétrico que vai estar em contato com a própria Electro, e aí homologar tudo isso, é claro, não faça nada nas coxas. Exatamente. Né? A gente usa esse jargão de usar nas coxas, não faça nada que não seja profissional, né? Porque você vai estar gerando energia mesmo. Busca empresas idôneas, né? O Douglas pesquisou muito, viu quem que era a empresa. Nem sempre o menor preço é o melhor resultado. Exatamente. Ontem, e até eu quero que você fale isso, né? A questão das tecnologias hoje tem evoluído muito. Então, você me falou diferenças de placa. Usar hoje tecnologia de ponta para que o seu sistema também não fique depois obsoleto e você poderia gerar muito mais energia e não gera. Né? Então, isso daí hoje a pessoa tem que... Existem várias empresas, não vou citar nem a A, nem a B, a C, porque isso daí é até um pouco antiético. Mas hoje a pessoa que tenha... pretende contratar, montar um sistema desse, procurar empresas idôneas. Por quê? Está tendo muito aventureiro no mercado. Hoje, a energia solar, esse comércio, ele cresce aí de cerca de 80%, 100%, está dobrando num ano. A procura é muito grande. Então, o que acontece? Você procurar uma empresa idônea, por quê? Existe hoje empresa que te procura você para instalar um sistema que você faz um orçamento, fica lá, vamos supor, 10, 20, 30 mil reais mais barato que uma que a outra. E isso daí hoje, quem não tem conhecimento ou quem tenha, sabe que isso não existe. Ninguém faz milagre hoje, entende? Então o que acontece? Tem muitas empresas que chegam, você contrata o serviço dela, compra o equipamento dela e não está conseguindo produzir aquilo que ele te vendeu. Por que ele não consegue te vender aquilo
que você comprou. Porque hoje existe placas de, se eu não me engano, de 3 ou 4 capacidade de converter a energia. Então o que acontece? Você compra um equipamento que a pessoa te põe lá, vamos supor, uma placa lá que é igual às nossas, de 350. A placa custa, por exemplo, um valor. Para ele baratear isso daí, ele pega e coloca uma placa de captação de luz solar menor. Quer dizer, vai te ficar mais barato, porém não vai converter aquilo que uma placa de maior potência consegue fazer isso daí. Entende? E uma vez que a pessoa instalou o equipamento errado para você, inclusive o técnico da minha empresa, nós estávamos conversando, já aconteceu com ele, pessoas que comprou de certas empresas e não deu certo e veio e falou, ó, corrige aqui para mim. Ele falou, não tenho o que corrigir. Por quê? Um sistema instalado depois, as placas são de menor potência. Então o que vai acontecer? Ela vai produzir menos. De repente, a pessoa, a empresa que te colocou um inversor, o que é um inversor? O inversor é um aparelho que ele converte a energia que as placas captam para a energia, consegue captar as energias de energia alternada para a energia contínua para alternada. Alternada para jogar na rede. Isso, para jogar na rede, que a alternada é essa que nós consumimos. Então, esse aparelho aí, ele não consegue, por exemplo, tá vindo a energia, mas ele só tem a capacidade de converter aquilo. Uhum. Então, e um equipamento desse é muito caro. Praticamente a parte é o coração da usina, fora as placas. Depois que né? você comprou errado. Depois que você comprou errado, acabou. Então, você vai ter que trocar. E praticamente aí vai ficar aí para você trocar, você vai ter que trocar o equipamento todo. Então é buscar informação, isso. É visitar projetos que já estão trabalhando, isso é importante ver, para que não erre no investimento. Douglas, outro ponto importante que você me disse ontem e eu achei interessante, que nós já falamos isso aqui no Agroinforma, é a questão do seguro, né? Você pode contratar um seguro para esse investimento que você fez e que é importante na área rural, porque para quem não conhece a usina, ela é montada, é uma estrutura de painéis. Isso. Então, vamos supor que se der um grande vendaval, pode acontecer algum acidente ali. E você não pode perder esse investimento. Então, é importante que, além de contratar uma boa empresa para fazer esse investimento, contratar também um seguro rural, buscar o benefício do seguro rural com subsídios, mas que contrate, porque você não pode fazer um grande investimento numa propriedade a céu aberto e poder perder isso, né, por causa de um acidente aí, né? Então é importante ter essa informação. E passando aqui para a nossa realidade, né, Renan, até eu ouvi o programa, né, Café com o Prefeito no sábado, e uma das informações que o prefeito falou, e aí já parabenizando a administração municipal, é que vai estar investindo nisso, né, nessa geração de energia elétrica, no setor público, até pegou-se um financiamento e uma parte do financiamento, parece que R$1 milhão, vai investir nisso para gerar uma parte da energia e que já vai dar uma grande economia. Então isso é o setor público já dando um bom exemplo, e eu acredito que, além de dar esse bom exemplo, incentivar o cidadão, o produtor rural, através de trazer palestras, trazer empresas, fazer um workshop sobre isso. De mostrar realmente na prática para o produtor rural que a gente pode ter esse tipo de investimento, trazer esse investimento para as empresas de Santa Fé, que com certeza nós vamos ganhar em economia, porque e geração de emprego e renda, porque se você economizar de um lado, você vai poder contratar mais, vai poder investir mais na sua empresa. Então, é um fator importantíssimo, e dizer que é importante a economia, né, privada, os produtores rurais trabalharem com isso, mas o setor público incentivar sim, e também fazer isso, ter todo o seu investimento. A gente vê aí no setor público, né, essa questão de investimento nas energias renováveis e também no uso de lâmpadas, por exemplo, na cidade, LED, que vai ter economia nas lâmpadas LED, porque consome menos, né, queima menos, então toda a manutenção. A gente espera que chegue um dia que a gente consiga ter toda essa modernidade que vem
hoje que a gente tem uso na própria casa, que possa estar usando na cidade toda e beneficiando o meio ambiente e o produtor rural também, Douglas. Eu disse ontem para você que a gente ia bater um papo aqui, passar informação para o produtor e o tempo voa, né? Boa. Já faz 35 minutos praticamente nós estamos aqui conversando e a gente já vai nas considerações finais aí. Eu quero te agradecer muito, né? Eu sei que tem muito mais informações para passar, mas eu tenho certeza que foi de grande valia para os nossos ouvintes essas informações e realmente desmistificar isso. Hoje é viável gerar a própria energia, seja na propriedade rural, seja na nossa própria casa. É claro, os números do investimento assustam, mas o governo, né, junto com as instituições bancárias, estão dando essa oportunidade. Sim. Então, quem tiver oportunidade, eu quero que busque e eu quero te agradecer e que mande um abraço a toda a família lá. Tá, Zé Mídia, eu que agradeço pelo convite e tenho assim, quem puder investir nisso daí, assim, em termos de valores vai assustar, mas compensa, é viável, que nem nós não tínhamos esse investimento, nós buscamos a linha de crédito e compensa, vale a pena fazer, um pouco assim, a princípio trabalhoso, mas vale a pena. Eu quero deixar o agradecimento aqui ao Zé Emídio pelo convite e deixar aqui na nossa propriedade lá nós estamos assim, eu faço o convite, quem quiser ir lá ver, presenciar, porque existe alguns produtores rurais, uns de mais idade, isso, aquilo que só creem vendo. Então, nós estamos lá à disposição, o Zé Emídio tem meu contato aqui. Quem quiser ir lá visitar a nossa usina, na nossa propriedade, é só entrar em contato com ele. E eu espero que eu tenha passado alguma informação, porque é muitas, né? Que nem você falou, o tempo é curto, né? Mas eu estou à disposição. Quem precisar, é só entrar em contato com o Zé Emídio, quiser visitar a propriedade. E o que eu puder esclarecer mais dúvidas aí, eu estou à disposição. Meu muito obrigado. Isso aí, muito bom, né, Renan? Foi um programa muito bom. Já deixar o convite aqui antecipado para todo produtor rural para estar nos acompanhando toda quarta-feira, 7h30 da manhã, aqui na Jovem Pan, com Agroinforma. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos. Muito obrigado, José Emídio. Até a semana que vem e o Jornal da Manhã volta amanhã a partir das 7 horas com mais informações para você, ouvinte. Na sequência, o Manhã Jovem Pan com Eduardo Freire. Você ouviu Agroinforma. De volta na próxima semana, aqui na Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Café com o Prefeito. Um bate-papo sadio com o prefeito, nosso convidado. Dúvidas, opinião, reclamação, sugestão e a pergunta do ouvinte que merece resposta. Na Jovem Pan.